Vamos imaginar uma situação hipotética onde uma mãe e uma filha moram junto durante toda a sua vida. Durante muitos anos, as duas convivem junto e essa amizade das duas é tão grande que uma acaba falando o que deseja, o que quer com a outra. Vamos supor, por exemplo, que seja a mãe que é a provedora da casa e vira e mexe, a mãe tá mandando na filha e a filha, por ser uma pessoa limitada, ela não consegue ter o seu próprio sustento, ela depende da mãe, ela vai vivendo naquela situação e durante muitos anos ela vive assim e um dia ela resolve a vida dela, ela toma uma decisão, chega a hora da filha, que a filha vai embora. Vai embora. Vamos supor que do nada aconteça alguma coisa e a filha vai embora de vez dessa terra. Morre, vamos dizer assim. Como que fica o coração da mãe que ficou o tempo todo falando que a filha não dava a ela sossego, que a filha era uma vagabunda, que não trabalhava, que não dava a ela paz, que incomodava. E essa filha morreu de repente, do nada. E a mãe começou a se sentir desesperada porque a filha foi embora. E ela não consegue entender por que isso aconteceu com ela. Agora, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que seja um filho o provedor da casa. E esse filho tem uma mãe ou um pai que é dependente dele e ele é o provedor da casa. Então, como ele é o provedor da casa, ele se sente autoritário, ele se sente na posição de falar o que deseja, o que quer com o pai, e eles viveram junto durante a vida inteira. Esse filho e essa mãe, ou essa filha ou essa mãe, eles são tão chegados, são tão a ligação dos dois é tão grande que acaba tendo até aquela intimidade que filho, que as pessoas íntimas têm de falar o que quer, o que deseja, e o filho fala tudo que tem vontade de falar com a mãe, que ela não dá a ela paz, ele paz, que a mãe ou o pai tá tirando a liberdade dela, e um dia do nada Deus chama a mãe ou o pai, essa pessoa vai embora, morre. Como que fica o seu coração se fosse você nessa situação hipotética? Você se perdoaria? Você perdoaria sua mãe? Você se perdoaria porque a sua mãe foi embora de uma forma tão rápida, tão inesperada, que não deu tempo de você pedir ela perdão? E se você é mãe, você teria coragem de pedir perdão para o seu filho, se tivesse uma nova oportunidade para sua filha, por tudo que você fez, por tudo que você falou, você seria capaz de pedir perdão? Você seria capaz de perdoar um filho ou uma mãe? Olá, seja todos muito bem-vindos. Esse é o nosso vídeo de hoje e o tema é novamente perdão. Vou falar mais uma vez, era para eu estar vindo aqui para poder falar, para poder dar continuidade no nosso livro, mas aconteceu muitas coisas durante esses dias. Eu estou passando por um tratamento psicológico. Eu não sabia que eu tinha esse problema. Eu estou em período de prova, então eu descobri há poucos dias atrás que eu tenho TDAH. Por isso que eu sempre tive tanta dificuldade e tanta dificuldade de, inclusive, de ler em voz alta, porque o TDAH é uma pessoa que tem uma mente muito acelerada, ele atropela as palavras, ele fala rápido demais, ele pensa rápido demais, a vida é muito desesperadora,
para uma pessoa que tem TDAH. E durante toda a minha vida eu passei acreditando que eu era uma pessoa lerda, que eu era uma pessoa doente, que eu era diferente dos outros, e fui ter esse diagnóstico há poucos dias atrás. Então eu tenho tomado os remédios que o médico mandou para poder conseguir concentrar, conseguir ter uma cabeça mais concentrada, mais focada naquilo que eu quero fazer. Não teve como eu continuar vindo aqui fazer o nosso Ho'oponopono de todos os dias. Espero que você não tenha parado, mas eu, à medida que der, eu vou vir aqui para poder a gente continuar o nosso propósito de limpar o nosso subconsciente das crenças limitadoras que o Ho'oponopono foi. A intenção do Ho'oponopono é essa, de limpar todas as informações, todas as crenças, todas as memórias, e a gente viver uma vida de inspiração, viver uma vida de abundância, de alegria, de saúde, de sucesso e de riqueza. E esses dias, por isso que eu vim aqui hoje para poder falar a respeito desse tema, porque durante toda a minha vida eu tive que conviver com muitas situações difíceis, e quando eu me converti numa igreja evangélica, o que mais se fala dentro de uma igreja é pedir perdão. E as pessoas têm muita dificuldade de aceitar a questão do perdão. Hoje em dia, as pessoas vão para a internet, tem muita gente, está dando até nojo, inclusive, de abrir o celular, porque todo lugar que a gente vai, o algoritmo só manda para a gente aquilo que a gente vê. Então, todo lugar que eu vou, eu escuto alguém falando sobre física quântica, as pessoas colocando Jesus no meio da física quântica, no meio dessa relação mundana, e esquecendo da parte principal que Jesus veio para poder, da mensagem principal, na verdade, que Jesus veio trazer para nós, é dizer que a gente é a imagem e semelhança, sim, de Deus, que nós somos co-criadores da nossa realidade, mas que a gente precisa perdoar, perdoar nós mesmos e perdoar os outros. Aí tem as pessoas dizendo aí que a gente não precisa perdoar, que não existe perdão, porque se todos somos um, então não tem a necessidade de eu perdoar a outra pessoa. Só que para mim, eu estudei direito, eu estudo a parte criminal do direito. E é a parte que você precisa concentrar sua cabeça para poder entender a relação de um crime. Então você precisa raciocinar, você precisa pensar para você poder tomar uma decisão diante de um processo. Então não tem como você não pensar por si só. E olhando para todas essas pessoas que estão contando esses casos, eu me deparei esses dias com um vídeo de uma pessoa muito, até bem conhecida aqui na internet, falando que não tem necessidade da gente perdoar, e aconteceu justamente esse caso dela com a mãe dela. Ela não conseguia entender por que a mãe foi embora tão rápido e deixou ela para trás, sendo que as duas viviam junto durante muitos anos. Ela não conseguia entender essa situação. Mas eu não vou ficar expondo mais o caso, porque talvez alguém conheça, para ninguém entender quem que é, de quem que eu estou falando. Mas é uma situação onde a filha era provedora da casa e a mãe viveu com ela durante todos os anos, e de uma hora para outra a mãe descobre uma doença letal e a mãe morre, e a filha fica querendo entender por que a mãe foi embora daquele jeito, daquela forma, e fica ali viajando, tentando buscar resposta, por que a mãe foi embora e tudo. E quando a gente faz um pouco de análise, a gente começa a estudar sobre comportamento humano, a gente começa a entender as pessoas, ler e estudar um pouco de buscar ali na espiritualidade e um pouco na ciência, a gente entende de cara que a filha está se sentindo culpada porque falava com a mãe algumas palavras que a mãe não gostava, e assim ela se culpa, e mesmo assim ela entende que não se deve perdoar, porque todos somos um
e somos nós que criamos a nossa realidade. Porém, portanto, todavia, Jesus veio aqui na Terra e disse que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. Será que Jesus estava doido? Será que Jesus, sendo a representação do ser mais poderoso na espiritualidade, que veio aqui na Terra para poder experimentar o sofrimento humano, para poder trazer a mensagem de libertação para as pessoas, e que no momento mais difícil da sua vida, que foi o momento da cruz, onde ele estava sendo crucificado, que ele faz aquela seguinte frase: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Deus tem que nos perdoar, porque a gente não sabe o que a gente faz. Mas a gente não tem que perdoar as outras pessoas? A gente não tem que pedir perdão para as outras pessoas? É lógico que esse raciocínio dessas... Na verdade, eu vi duas influenciadoras falando a respeito disso, com base na física quântica, que fala que todos somos um, que tudo é uma coisa só, que não existe separação, não existe separação com base na física quântica. Tá, beleza. Vamos acreditar que não existe separação realmente, que tudo é uma coisa só, que é o caso de Jonas dentro da baleia, que todos nós estamos dentro da baleia, que nós somos todos somos o mar, e nós somos apenas esse pouquinho de água que está dentro aqui, que é o nosso espírito, que é nós, é o espírito que habita dentro de cada um de nós. Se esse espírito que está aqui, pequenininho, ele é a água, e os outros todos também é esse pouquinho, e o resto tudo é o mar. É assim que a gente entende quando a gente vai falar de unificação, que o professor Hélio Couto fala, que nós somos a gota do oceano. Essa gota do oceano que está ali, ela tem poder, mas ela tem pouco poder, ela tem vibração. A gente fala de vibração, é vibração. Então, se essa pessoa que está ali, ela está junto, aí de repente ela também é água, ela tem poder, mas não poder do tamanho do oceano. Ela não mata uma pessoa em vias de regra. Porque se essa pessoa beber e se engasgar de uma forma tão violenta, ela pode sim morrer sufocada com uma gota de água. Então, uma água pode matar uma pessoa. É analogia, tá? Para você entender. Talvez, eu espero que você esteja entendendo. Então, se todos somos um e um somos todos, o tempo todo a gente está sendo influenciado. Eu já fiz até aqui da outra vez eu fiz o desenho no vídeo anterior a esse. Eu fiz o desenho mostrando, coloquei o sol com a imagem da nossa vibração, que é a linguagem do universo, é a vibração. Então, se o universo ele tem aquela vibração e ele escuta aquela vibração, todos nós fazemos parte do universo. Todos nós somos o universo e vibramos o tempo todo, emanando a nossa energia para o espaço, e o tempo todo nós estamos um influenciando o outro. Nós somos vibração. O que separa um do outro é a gente, do espírito maior, dos espíritos evoluídos, iluminados, é a vibração que o professor Hélio fala, que é a vibração do átomo, que é a vibração, qual o nível da nossa frequência em nível de hertz, que é a frequência que a gente está nela. Então, se a gente está vibrando baixo, a gente está vibrando na energia negativa, naquela energia que Napoleão Hill fala que é a energia negativa. E a gente está vibrando alto, a gente está vibrando na energia positiva, a energia de Deus, a energia de Jesus, a energia positiva. Então, se todos somos um,
Se todos estamos emaranhados, todos estamos ali naquele emaranhamento quântico, que a física quântica fala que existe o emaranhamento quântico, que todos nós estamos juntos e misturados. É lógico e óbvio que se eu estou junto com alguém, eu tenho poder de influenciar ela. Isso chama ambiência. Então, é um influenciando o outro o tempo todo. Se a gente tem poder de influenciar outra pessoa, é óbvio que a gente consegue sim prejudicar uma pessoa, que não é apenas o nosso livre-arbítrio que manda aqui na Terra. O livre-arbítrio do outro também tem poder para poder salvar ou destruir a vida de uma outra pessoa. Jesus tirou Lázaro de dentro da cova depois de, salvo engano, 3 a 4 dias. Não lembro direito agora o número de dias. É 3 ou 4 dias. Então, Jesus, quem tinha livre-arbítrio? Então, foi Lázaro lá debaixo do enterrado, já que pediu Jesus para poder curar ele? Não, foi Jesus que teve o desejo ardente junto com as irmãs dele de curar ele. Então, a gente tem sim. Quantas mães que têm o poder de fazer uma oração e curar um filho? Pela sua fé, ela consegue salvar a vida de um filho. Então, a gente tem livre-arbítrio e a outra pessoa também tem, e não é nós que somente cocriamos a nossa vida. As outras pessoas também influenciam na criação da nossa realidade, porque se todos somos um, tudo é uma coisa só, nós estamos unificados, nós somos uma coisa só com o divino, com o ser, com Deus, porém com livre-arbítrio e com o ego, que é a nossa centelha, é a nossa parte, é a nossa individualidade, é o nosso pedacinho do céu. Nós temos poder de influenciar a outra pessoa, sim, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações negativas. Quantas vezes que a gente entra num lugar e a gente se sente mal porque existe ali dentro uma energia muito ruim, muito negativa. Então, a gente, resumidamente, nós precisamos nos perdoar, porque eu devo me perdoar, Elisângela. Isso que eu não consigo entender de jeito nenhum. Por que eu tenho que pedir perdão e por que eu preciso perdoar as pessoas? Eu tô lendo aqui, peguei 2 livros, tem esse livro aqui, ó. É Um Curso em Milagres, que chama de O 100. É um livro gigante, muito grande, que fala sobre milagre, perdão, expiação. Um livro muito espiritual, muito espiritualizado, e ele fala sobre perdão. E eu tô aqui com a minha Bíblia porque eu fico tentando entender, eu preciso entender a humanidade, eu preciso entender muita coisa que eu ainda não consigo digerir a respeito desse novo mundo, dessa nova forma de pensamento das pessoas. E infelizmente as pessoas, tudo que é bom, elas pegam e levam tudo para o lado errado. E, infelizmente muitas pessoas estão pegando os conhecimentos de Jesus, os conhecimentos da Bíblia, descobriram o segredo de Jesus, as técnicas de Jesus orar, de Jesus fazer as manifestações dele, e estão levando só para o lado do dinheiro. E não é somente dinheiro, porque dinheiro por dinheiro, o traficante faz dinheiro, a pessoa do narcotráfico faz dinheiro, a associação criminosa faz dinheiro, os presidiários faz dinheiro, eles têm dinheiro. O PCC, por exemplo, eles não estão livres, tem muita gente perigosa presa. E mesmo assim eles continuam mandando lá fora e dinheiro rolando atrás de dinheiro. Então, dinheiro por dinheiro, a gente não precisa aprender técnicas, um monte de coisa. A gente precisa buscar a nossa evolução, a nossa expansão da consciência. Por quê? Porque Jesus disse, e professor Hélio Couto fala
E muitas pessoas, eu não sei se você está aqui por causa de professor Hélio Couto, se é por minha causa, é por causa da nossa ressonância, mas professor Hélio Couto fala que a gente primeiro precisa buscar iluminação, para depois a gente buscar casa, carro, apartamento. A gente precisa iluminar primeiro, para depois a gente buscar as outras coisas que a gente nem precisa buscar, que automaticamente, por ressonância, isso tudo vem para a nossa vida a partir do momento que a gente conhece a liberdade, que a gente conhece Deus, que a gente se unifica com o todo, com Deus, com o vácuo quântico que ele chama. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar que o reino dos céus, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, porque as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que é o reino dos céus? É a unificação da centelha divina com Deus, com o vácuo quântico. É a unificação da gota do mar com o mar. É a unificação do espírito menor com a luz, com Deus. É a gente iluminar. E o que é iluminação? Para mim buscar a iluminação, eu preciso me afastar das pessoas, eu preciso sumir e ficar desesperado para poder conseguir isso, eu preciso ficar isolado num canto, eu não posso viver no mundo, não. A iluminação é o contrário. Buda ficou, salvo engano, 12 anos buscando a iluminação, buscando, desesperado, buscando a iluminação, e ele não encontrava. O dia que ele cansou daquilo, falou assim: agora chega, eu não aguento isso mais, eu vou viver a minha vida, eu vou morrer aqui, pronto, acabou. Dizem que ele sentou debaixo de uma árvore e falou assim: agora eu vou morrer aqui, pronto, acabou. Ele se iluminou, porque ele soltou. Então, o iluminar não é a gente ficar peregrinando, fazendo 200 mil campanhas, a gente fazendo isso, fazendo aquilo, desesperado. Não, é a gente fazer o bem, é a gente perdoar. Eu, quando frequentei a igreja evangélica durante 15 anos, eu escutei, não sei quantas vezes na minha vida, as pessoas que falavam que eram batizadas com o Espírito Santo, que na verdade é a mesma coisa que iluminação, é o Espírito voltar para casa, encontrar a centelha divina, encontrar o Espírito, é a gente se unificar de novo, é azul, é a onda pequena fundir com a onda grande e se tornar um só. As pessoas diziam que elas encontravam a coisa mais importante do que tudo nesse mundo, do que bens materiais, elas encontravam a paz. E não era isolado num canto sozinha, era no meio de uma grande reunião, ou era do nada uma pessoa estava ali fazendo. Eu lembro de uma pessoa contar que ela, do nada, ela estava um pedreiro, do nada fazendo uma casa, e de repente ele sentiu a iluminação, ele se iluminou, ele encontrou o Espírito Santo. E a partir do momento que ele encontrou o Espírito Santo, a vida dele mudou. Tudo mudou dentro dele, porque ele encontrou a paz. Então as pessoas acham que leva tudo para o lado do dinheiro, vamos dizer assim, na verdade, né? Porque o perdão é para tudo. O perdão é inclusive para a gente mesmo. Se a gente praticou algum tipo de coisa que está nos prejudicando, a gente precisa nos perdoar. Quem vai perdoar uma mulher que fez um aborto se ela arrependeu? É o marido dela? É o pai da criança que mandou ela abortar? Não. É ela. É você. É eu. É a gente que precisa se perdoar, porque a gente abaixou a frequência, a gente não tinha capacidade espiritual e entendimento suficiente para poder perdoar. Então a gente precisa se perdoar e pedir perdão. Pedir perdão é a coisa mais difícil do mundo. Não vou te falar que pedir perdão é a coisa fácil. É muito difícil. É dificílimo.
e perdoar uma pessoa que a gente quer esfregar a cara dela no asfalto, que a gente quer, como diz a minha amiga, passar a cara dela na chapa quente e arrancar a pele da cara dela com ódio, que a gente tá com ódio. É normal do ser humano. Não vamos dizer que a gente está buscando a iluminação, que a gente não sente raiva, que a gente não sente ódio, que sente. Jesus amaldiçoou a figueira. Eu li isso num livro que está aqui, daqui uns dias eu vou passar uma informação, eu vou ler para vocês. Não está aqui agora, no instante. Mas eu li isso aqui, eu nunca tinha pensado nisso. Jesus passou perto da figueira, Jesus estava com fome e Jesus falou que amaldiçoou a figueira, falou com ela assim: nunca mais você dará fruto. Por que Jesus fez aquilo com a figueira? Por quê? Porque ficou com raiva, porque a figueira não tinha fruto e não estava na época. Como que a figueira podia dar fruto naquela época se ela não tinha condição? Então, às vezes, a gente faz coisas de momento, porque a gente não pensa. Aí todo mundo fala assim, somente Jesus não pecou. Que Abraão pecou, que Davi pecou, que não sei quem pecou, que não sei mais quem lá não pecou. Todo mundo pecou, somente Jesus não pecou. E Jesus com muita raiva. Jesus chamava as pessoas de raça de víbora. Jesus chamava as pessoas de covil de cobras. Jesus quebrou tudo. Passou a mão de tudo, saiu quebrando tudo com raiva. Porque a única forma que ele tinha de aprender, de ensinar o povo era quebrando tudo. Aí as pessoas querem que a gente seja santo. Uma pessoa virou para mim e falou comigo assim: nossa, eu estava ajudando uma mulher outro dia, conversando com ela, ensinando para ela o poder da nossa mente, que a gente não pode ficar vibrando na frequência baixa, porque ela estava morrendo de medo do filho dela ser preso, porque o filho dela está mexendo com droga, com tráfico, e está sendo ameaçado de morte, e ela falou que só fica chorando, que desesperada e pedindo a Deus. Falei com ela assim: minha filha, pelo amor de Deus, você não pode vibrar na frequência ao contrário, você precisa vibrar naquilo que você deseja que seu filho seja. Que se quer que seu filho vai mudar de vida, porque ele ainda é menor de idade, ele tem 17 anos, você quer o que da sua vida? Quer que seu filho mude de vida? Então começa a imaginar o seu filho trabalhando, vivendo uma vida tranquila, cuidando do filho dele que vai nascer. Não é ficar vibrando, meu Deus, ai meu Deus, não posso fazer isso, ai meu pai, que isso não pode acontecer, meu Deus, toma conta do meu filho. Só que o universo não escuta palavras, ele escuta frequência. Deus, ele não ouve palavra física, ele escuta a nossa, ele sente a nossa frequência. Eu vi até um vídeo esses dias de uma psiquiatra falando que os cachorros, eles sentem a nossa vibração e Deus é a mesma coisa. Deus sente a nossa vibração, a boca tá falando: Deus, pelo amor de Deus, não deixa que o traficante mate meu filho. Mas o corpo, a energia do corpo é de morte. O que vai acontecer? Morte. Então a gente precisa nos perdoar principalmente pela nossa ignorância, porque porque também está escrito na Bíblia que o meu povo perece por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, muitas pessoas têm sofrido amargamente e vai sofrer muito nessa vida porque não entende, porque leva as coisas tudo para um lado só. Principalmente a gente precisa ter o nosso ponto de vista. Por que é importante estudar? Não é uma faculdade que eu estou dizendo, é importante fazer uma faculdade. Para mim, sim, é muito importante a gente fazer uma faculdade, a gente ter um conhecimento a mais, porque ninguém vai passar a gente para trás em via de regra. Porque existem pessoas que têm mais de um diploma e é ignorante espiritualmente. A gente precisa buscar o entendimento, a gente precisa ler coisas que estão escondendo a gente. Quando eu frequentava a igreja, o chefe, o líder geral, gigante da igreja que eu frequentava, ele sempre falava que esse mundo aqui é uma ilusão. Eu nunca entendi por que ele falava isso. Mas por que é uma ilusão? Porque ele tinha entendido, ele tinha expansão de consciência, só que não podia explicar pra gente o que é isso. Primeiro, porque as pessoas não aceitam. E segundo, porque ele precisa manter as pessoas alienadas. Porque ali é a fonte de renda. Então, as pessoas, infelizmente, as religiões, a religião, a política, o governo quer manter as pessoas alienadas, para a pessoa viver na miséria,
na pobreza, um brigando contra o outro, é guerra de todos contra todos. Agora tem direita, tem esquerda, então é guerra para lá, guerra para cá, e todo mundo separado, e matéria em cima de matéria, e todo mundo esquece que existe um mundo material e que todos nós, na verdade, somos um só ser, um só espírito dividido em várias centelhas que precisa expandir a consciência e voltar para casa. O primeiro passo é a gente conseguir entender. E como eu estava falando do perdão, na igreja, a primeira coisa que a gente vai estudar quando a gente entra na igreja, o pastor pode fazer um monte de coisa lá onde que eu frequentei. Ele fazia um monte de coisa que hoje eu entendo que é errado. Mas ele sempre falava que a gente precisa perdoar. E quando eu comecei o meu processo de expansão da consciência, que eu comecei a entender que eu precisava perdoar aquelas pessoas, eu fiz sim. Eu não entendi por que que eu tinha que perdoar, mas mandou eu fazer, eu estava fazendo. Eu sempre tive esse dom de obediência. Eu me sinto um pouco de Pedro, porque Pedro era obediente. Tudo que mandava Pedro fazer, Pedro fazia. E eu era obediente. Lá na igreja eu comecei a aprender a perdoar as pessoas, a pedir perdão. É muito difícil a gente reconhecer que mesmo que a pessoa está errada, a gente precisa pedir perdão. Mas é por quê? Porque a gente estava com a vibração baixa, a gente conectou um sentimento de vibração baixa com a pessoa que estava com aquele mesmo sentimento. Então, uniu a fome e a vontade. Vamos falar no linguajar mais popular? Uniu a fome e a vontade. A pessoa estava vibrando naquela frequência e eu também estava. Então, é por isso que a gente cria uma realidade. Porque não é uma pessoa sozinha que cria a realidade. São duas pessoas, são duas coisas, são dois seres. Eu estou querendo comprar uma casa e uma casa está querendo ser vendida. Então, vai entrar a minha vibração de desejo de comprar uma casa com o desejo do proprietário de vender aquela outra casa. Precisa da fusão de duas coisas para acontecer um resultado final. E para a gente conseguir uma vida de liberdade, de independência, a gente precisa perdoar, principalmente perdoar aquele que é o nosso próximo. Jesus falou que a gente precisava de perdoar o próximo. E quem é o nosso próximo? Primeiro nós mesmos, que são dois seres que habitam aqui dentro, é o ego e o espírito. Preciso me reconciliar comigo mesmo, com o meu ego, preciso me entender. Eu preciso me perdoar pelas coisas erradas que eu fiz, que eu estou punindo o meu corpo com a culpa, com o sentimento de culpa. Igual você lembra no começo do vídeo que eu falei da filha que sofria, que estava sofrendo, querendo entender por que a mãe foi embora? Muitas pessoas fazem isso, não é só uma pessoa, não é só caso de mãe, caso de pai e filho. Existem pessoas também lá fora que a pessoa foi embora, o outro não teve tempo de pedir perdão, de reconciliar, de fazer aquela reconciliação, e ela não teve tempo de perdoar, de pedir perdão, e não teve tempo da pessoa, e a pessoa foi embora. Então é por isso que a gente precisa perdoar. Então Pedro vira para Jesus, está aqui no capítulo 18 de Mateus, da Bíblia, no Novo Testamento. Está escrito, está falando aqui, eu não vou ler tudo, você pode ler se você quiser. Está do capítulo 18, do versículo 15 até o 22. Eu vou ler só uma partezinha do 22, onde Pedro questiona para Jesus quantas vezes que a gente precisa perdoar, e Jesus responde para ele assim, Senhor, Pedro fala para Jesus assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Pergunta Pedro. Então Jesus responde, não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? Quanto que é 7 vezes 70? Quase 500 vezes. Quase 500 vezes que a gente precisa perdoar o nosso irmão. E as pessoas vão falar assim, é só Bíblia, é só Bíblia.
mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo, o livro best-seller mais vendido do mundo. Psicólogo, psiquiatra, neurocientistas, empresários, pessoas que nem frequentam a igreja, eles pessoas que nem frequentam a igreja, que lê a Bíblia, porque são conceitos, são conselhos. E diz que a pessoa sábia, ela escuta o conselho. Salomão sempre fala que o sábio, ele escuta um conselho. Para terminar, para encerrar, porque esse vídeo está muito grande, Salomão diz que a gente precisa aprender com o ignorante, com o tolo. Salomão sempre vai falar lá em Provérbios sobre o tolo e sobre o sábio. Ele fala que o sábio, ele aprende com o tolo. E outro dia eu fiz um comentário no vídeo de uma pessoa, e essa pessoa respondeu todo mundo, e o meu comentário ela não respondeu, porque o meu comentário falava a verdade com ela. Ela não me respondeu porque ela já tem um ponto de vista fixo sobre um determinado tipo de assunto, e ela colocou aquilo como uma crença. Tudo que a gente começa a bater na tecla que é assim que funciona, virou crença. A gente comeu da boca de outra pessoa e a gente acreditou que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é uma verdade. Jesus diz que nem é verdade, que esse mundo aqui da terra é tudo ilusão, que nada disso é verdade. Então as pessoas não raciocinam, vai comendo na boca dos outros e não procura entender. Inclusive, tudo que eu falo aqui, você vai levar para sua casa, você vai escutar e vai questionar do seu ponto de vista, porque você precisa ter o seu ponto de vista. É assim que funciona o direito. Cada doutrinador, cada pessoa que escreve um livro, por exemplo, cada pessoa que escreve um livro, igual esse livro aqui de direito penal, esse doutrinador aqui, e doutrina que chama, cada pessoa que escreveu um livro desse, que são gigantes, esse aqui é pequeno, cada um deles tem seu próprio ponto de vista a respeito da norma, da lei. Então a gente precisa ter o nosso ponto de vista e acreditar que sim, que o perdão não é uma fala minha, é uma fala do pastor, da igreja, do padre, de ninguém. É uma fala que já se tornou uma verdade real, que se tornou uma coisa que se perpetuou no tempo, que faz parte da nossa libertação. Ah, mas eu não vou perdoar fulano porque foi ele que fez isso comigo. Então você vai deixar ele continuar mandando na sua vida? E aqui no curso em Milagres, no livro, ele fala assim, ó, rapidinho, talvez você nem entenda, mas depois a gente vai continuar debatendo. A salvação da separação tem que ser completa. Vou repetir. A salvação da separação tem que ser completa, ou não será de forma alguma. Não te preocupes com nada, exceto com a tua disponibilidade para ter isso realizado. Ele o realizará. Mas não te esqueça disto. Quando te perturbas e perdes a paz da tua mente, porque um outro está tentando resolver os seus problemas através da fantasia, estás recusando-te a perdoar a ti mesmo por essa mesma tentativa e estás mantendo a ambos afastados da verdade e da salvação. À medida que o perdoas, devolves a verdade o que estava sendo negado para ambos, e verás o perdão onde o tiveres dado. Você vai conseguir entender que a gente não pode entender que a gente está separado das outras pessoas, que todos estamos juntos, estamos todos misturados. Aqui, ó, eu fiz um desenho, em volta tem a vibração. Aqui é Deus, aqui está o povo, aqui está Deus. Aqui está o espaço onde vive o povo. E aqui, essa linha aqui é Deus. E aqui, em volta, dentro dessa linha aqui, é as nossas vibrações. E todos estamos aqui, ó, emaranhados nesse vácuo aqui, ó,
dentro aqui, então todos estamos misturados, um influenciando o outro. Não tem como dizer que uma pessoa não me influencia, ela influencia sim. É muito fácil a gente influenciar uma pessoa, ainda mais sabendo, estudando o direito criminal igual eu estudo, eu sei muito bem que a coisa mais comum é uma pessoa conseguir influenciar a outra para poder cometer, principalmente, crimes, fazer coisas que não deveria fazer. E, para encerrar, perdoa. Perdoa aquela pessoa que você está convivendo com ela, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Mas como que a gente perdoa? Eu preciso viver para sempre longe dessa pessoa? Não. Você vai sentir que você perdoou a pessoa quando você olhar para essa pessoa e você conseguir ter empatia, olhar para ela com misericórdia, com os olhos de Jesus, com o coração de Jesus, entender que aquela pessoa fez aquilo por causa da ignorância dela. Eu tive uma controvérsia com uma colega de trabalho uma vez e nós ficamos algum tempo sem conversar, bastante tempo sem conversar. E quando a gente fez as pazes, que uma pediu perdão para a outra, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu nesse mundo. Foi a coisa mais linda que pode ter acontecido nesse mundo. Depois eu fui olhar, eu era uma pessoa tão ignorante, tão boba, que foi eu que prejudiquei, que foi eu que cacei a confusão, porque a outra era infantil, ela tinha ciúme de mim e eu tinha uma outra amizade que eu idolatrava a outra pessoa e eu fiz amizade com essa menina com quem eu fiquei nós duas paramos de conversar por ignorância minha, por eu deixar ela de lado. Ela na verdade era minha companheira que trabalhava comigo durante outro tempo. E como eu levei a outra colega para lá, que é a pessoa que eu achava que era mais importante do que ela, eu comecei a dar privilégios para ela conversar, ficar coisas de mulher, coisa de menina, na verdade, né? Porque é muito infantil uma coisa dessa. Tanto do meu lado quanto do lado da outra. E nós duas, ela se sentiu deixada de lado, porque eu estava confabulando, falando coisinhas em segredo com a outra pessoa, coisa mais boba. Não tinha nem segredo, nem era coisa. Só que eu tinha esse hábito ruim, horroroso de deixar as pessoas de lado e ficar focado só em um. Não conseguir conviver com muitas pessoas, ficar... É tipo mãe faz com filho. Gostar mais de um filho e deixar o outro de lado e ficar puxando o saco só de um e não do outro. E eu fiz isso e nós duas ficamos sem conversar bastante tempo. E depois que a gente voltou, foi a coisa mais linda do mundo. A gente conseguiu viver, a gente tem a nossa amizade até hoje. Hoje eu entendo que eu errei naquela época, coisa de gente infantil. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, que a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente aprende a parar de fazer essas coisas, essas infantilidades. E o perdão é necessário. Não tem nada melhor nesse mundo do que você deitar e dormir a noite toda, sem precisar de preocupar. Por que a minha mãe morreu? Por que o meu filho morreu? Por que o meu marido morreu? Por que a minha tia morreu? Por que o meu vizinho morreu antes de eu conversar com ele? Por que fulano foi? Por que isso aconteceu? Não. Vamos, se precisar, pedir perdão. E se precisar, perdoar. Eu já falei com vocês que me seguem aqui, eu já precisei perdoar e perdoei. Foi difícil, estou entendendo como que vive o perdão, como que se vive depois que perdoa. É você olhar para a pessoa e entender que tudo voltou ao normal. Que aquela pessoa fez aquilo sim, mas que é porque você, de alguma forma, contribuiu. Então, hoje vai ficar por aqui. Depois eu volto para a gente praticar o Ho'oponopono. E o vídeo de hoje é sobre isso. É sobre a gente perdoar 70 vezes 7. Não só uma, mas 70 vezes 7, se for preciso. Não é pelo outro. Esquece o outro. A minha mestra,
ela sempre fala: o outro não existe, porque o outro sou eu mesma, em outra forma. É Deus vivendo de outra forma, mas é o mesmo Deus que habita em mim, que está no outro Deus, na outra pessoa. Uns aí chamam a gente de Deusinho, de Deusinho. Eu te desejo paz, a paz infinita do eu maior que habita dentro de você. Até o nosso próximo encontro. Ah, e se você gostou desse vídeo, se achou relevante de alguma forma, compartilha com outra pessoa, curta o vídeo, deixa seu like e deixa o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para mim entender que de alguma forma eu estou conseguindo ajudar vocês. E assim que as coisas voltarem ao normal, que eu resolver a minha questão das minhas provas, dos meus concursos que eu estou fazendo, eu volto para a gente fazer o Ho'oponopono. E não se esqueça que você pode fazer todos os dias, porque tem aqui no canal vídeo para você fazer o seu Ho'oponopono para resolver a sua vida de todas as áreas, tá? Eu vou deixar o link aqui do vídeo aqui para você assistir. Tem vídeo sobre dinheiro, sobre dízimo, tem vídeo para compra da casa própria, tem muito vídeo de reprogramação mental que dá para você ir expandindo a sua consciência, tá bom? Um abraço, até o próximo encontro.